Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Se você ainda não faz parte desta família, se inscreva aqui no canal, compartilhe os vídeos, curta os vídeos e vamos ajudar a evangelizar. Continuando a série sobre demonologia, ou seja, sobre um estudo sobre os demônios, nós vimos o primeiro vídeo que está aqui na descrição do vídeo. Tivemos o primeiro vídeo falando sobre a origem, quem criou os demônios, como eles foram criados e a origem deles. Nesse segundo vídeo nós iremos falar sobre o pecado dos anjos e a queda, ou seja, o pecado, em que consiste o pecado, e este pecado é que origina a queda dos anjos, e aí eles se tornam demônios. Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, como nós vimos o primeiro vídeo, e o primeiro vídeo falava sobre a origem dos anjos, e aí eu quero dizer que a origem também dos demônios, porque Deus é quem criou todos os anjos, mas os anjos depois se tornaram demônios, uma terça parte deles. Por que eles se tornaram demônios? Na segunda carta do apóstolo Pedro, ele diz para nós assim, no capítulo 2, versículo 4: com efeito, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no abismo tenebroso do Tártaro, onde estão guardados até a espera do julgamento. Ou seja, então, Deus não poupou os anjos que pecaram, certo? Então, os anjos pecaram. Agora, qual foi o pecado dos anjos? Qual foi o pecado desses anjos? A palavra de Deus revela para nós no livro de Isaías, no capítulo 14, ele fala sobre a morte do rei da Babilônia. Só que aqui os padres da igreja, ou seja, a tradição apostólica e os primeiros padres da igreja, os padres dos primeiros séculos, interpretaram esse capítulo 14, o versículo 12 ao 15, se tratando de Satanás. Vejamos o que diz esses 4 versículos. Isaías 14, versículo 12 ao 15. Como caístes do céu, ó estrela d'alva, filho da aurora, como fostes atirado à terra, vencedor das nações. E no entanto dizias no teu coração: subirei até o céu, acima das estrelas de Deus, colocarei meu trono, estabelecer-me-ei na montanha do Altíssimo, nos confins do norte, subirei acima das nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. E contudo, fostes precipitado ao Sheol, nas profundezas do abismo. Ou seja, na segunda carta de São Pedro, no capítulo 2, versículo 4, o primeiro Papa da igreja revela para nós que os anjos pecaram. E esse pecado dos anjos consistiu em quê? No ato primário do pecado de Lúcifer. Isaías revela para nós, de uma maneira profética, que Satanás desejava ser igual a Deus. O pecado de Lúcifer foi o pecado, podemos assim dizer, para dar um nome, o pecado da arrogância, da prepotência, da vaidade. Então Satanás viu, como a gente pôde contemplar na primeira aula sobre esse tema, ali na origem, nós podemos ver que o catecismo revelou para nós que os anjos foram
criados bons, com inteligência e com vontade livre. Mediante isso, Satanás, vendo o esplendor que ele era, vendo o esplendor que Deus o havia feito, ele diz: e no entanto dizias no teu coração. Satanás dizia: subirei até o céu. O céu não é o céu ali onde os anjos estavam, mas o céu como lugar onde está o trono de Deus. Ele queria subir até o trono de Deus. E por isso ele dizia: acima das estrelas de Deus colocarei o meu trono. Estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia, nos confins do norte. Subirei acima das nuvens e tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Então, o pecado de Satanás era achar, pelo esplendor da sua glória, que ele havia sido criado, ele achou que poderia tomar o trono de Deus. Ele achou que poderia usurpar o trono de Deus. E isso ele deixa claro no decorrer de toda a tradição apostólica e também no decorrer daquilo que é a revelação bíblica. Nós podemos ver que quando ele tentou Jesus, uma das tentações foi pedir para que Jesus se ajoelhasse e o adorasse. Se ajoelhasse e o adorasse. Então, vejamos o que diz o Catecismo no parágrafo 391 a respeito da queda dos anjos. O Catecismo diz assim: ele primeiro vai falar sobre a queda dos homens, e referente à queda dos homens, ele diz que por trás do pecado do homem existia o pecado dos anjos, principalmente o pecado de Satanás. Ele diz: por trás da opção de por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que, por inveja, os faz cair na morte. Então veja, Satanás se opôs a Deus, queria o lugar de Deus, queria ser adorado como Deus, e também, por inveja dos homens, levou os homens à queda, ao pecado. Sabedoria, o livro da sabedoria, Sabedoria de Salomão, no capítulo 2, versículo 24, diz assim: foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Ou seja, ele, por inveja, porque ele é invejoso desde o princípio, por inveja ele queria o trono de Deus. E por inveja também do homem que foi criado, como nós vimos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, criado à imagem e semelhança de Deus, por inveja do homem, ele leva o homem a pecar, seduz o homem. Por isso ele diz que Adão e Eva não iriam morrer quando comesse do fruto proibido, mas pelo contrário, seriam igual a Deus. Ou seja, aquilo que ele queria para ele, aquilo que Satanás desejava para ele, ser como Deus, e não era somente ser semelhante a Deus, mas esse querer ser como Deus era tomar o lugar de Deus, ser adorado como Deus. E ele deixa isso claro na Sagrada Escritura, que ele queria mesmo ser adorado como Deus. Nós podemos ver constantemente isso, E ele coloca isso no coração de Adão e Adão e Eva, por incrível que pareça, se rebelaram, desobedeceram a Deus, como Satanás fez lá no princípio, e assim pecaram e caíram na morte. A Escritura e a tradição, da igreja, certo? É a Sagrada Escritura, a Bíblia, mas a Sagrada Tradição Apostólica está ali lado a lado com a Bíblia, pensando com a Bíblia. A Bíblia revela os pais da igreja, principalmente São Tomás de Aquino, que é o doutor angélico, aquele que mais falou sobre os anjos.
pensam da mesma maneira. Eles dizem: a escritura e a tradição da igreja vem neste ser, né, neste ser que seduziu os nossos primeiros pais, um anjo destronado, chamado Satanás ou Diabo. Isso está em 1 João, ou melhor, no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 44. A igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom. Então nós vimos na primeira aula que os demônios, antes de se tornarem demônios, foram todos criados por Deus como anjos bons. Anjos bons criados por Deus. E o catecismo continua dizendo: com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Então veja, com efeito, o diabo e os outros demônios foram criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Meus irmãos, Deus está derramando graças sobre nós. No primeiro vídeo, na primeira aula, choveu. E agora começa a chover também. Então, prosseguamos, né? Peço a vocês que vocês tenham paciência, porque acaba fazendo um certo barulho. Mas eu sei que dá para acompanhar de maneira tranquila, né? Então veja, Deus criou tanto Satanás como outros demônios, foram criados bons. Na sua natureza, na natureza dos anjos, na sua substância, no seu ser, eles eram anjos bons, criados por Deus. Anjos bons criados por Deus. Mas por iniciativa própria rejeitaram a Deus. Veja, nós falamos que na primeira aula o anjo, ele tinha inteligência e vontade. Eles eram inteligentes e tinham vontade. A inteligência livre, sem influência, não eram persuadidos a crer ou aceitarem o amor de Deus, mas foram criados livres. Deus os criou livre. E a sua vontade também era livre. Eles poderiam fazer a opção de amar a Deus, de obedecer a Deus, e se quisesse, como foi revelado que eles quiseram isso, se rebelar contra Deus. No parágrafo 392, o Catecismo da Igreja continua dizendo: a Escritura fala de um pecado desses anjos. Esta queda consiste na opção livre desses espíritos criados, que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e o seu reino. Então, o pecado de Lúcifer foi radical e irrevogável, numa rejeição ao amor de Deus tremenda. Temos um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador dita aos nossos primeiros pais: e vós sereis como deuses. Aquilo que eu disse no início do vídeo. Quando eles foram tentar Adão e Eva, quando Satanás foi tentar Adão e Eva, ele colocou para Adão e Eva a opção, o desejo, a tentação de ser aquilo que Satanás mesmo queria, ser como Deus, ser como deuses, O diabo é pecador desde o princípio. É o que revela para nós o apóstolo São João, na sua primeira carta, no capítulo 3,
e no versículo 8. Ele é também pai da mentira. O evangelista João, no capítulo 8, versículo 44, revela para nós que ele é o pai da mentira. Então veja, Satanás é mentiroso desde o princípio, é pecador e rebelde desde o princípio. Foi criado com a natureza boa, mas assim que foi criado, olhando para o esplendor da sua glória, da glória a qual ele foi criado, ele se revela e se rebela contra Deus, contra o Criador. Por isso, a palavra de Deus diz para nós que Satanás, com essa rebelião contra Deus, gerou no céu uma batalha. O livro do Apocalipse, o Apocalipse de São João, capítulo 12, no versículo 7, revela para nós a rebelião causada por Satanás no céu, e ali um combate entre ele, Satanás, e os demônios, os anjos, que ouviram a sua sedução, contra Miguel e os seus anjos. Vejamos o que diz o versículo 7 do capítulo 12. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão, que é Satanás. O dragão batalhou juntamente com seus anjos. Até aqui, nessa batalha no céu, Satanás tinha pecado, mas ainda não era demônio, ainda não tinha se tornado demônio. Então, por isso diz, o dragão batalhou juntamente com os seus anjos. Nesse momento aqui, né, eu não sei como se dá o tempo em que os anjos vivem, porque eles não vivem nesse momento aqui, né, antes do pecado, eles não viviam ainda num plano eterno. Por exemplo, se eles foram criados espíritos de natureza eterna. Mas, porém, a Bíblia fala de um pecado desses anjos. Se existe um pecado, existe um antes e um depois. É mistério, a igreja não sabe como se dá o tempo, né, que os anjos vivem, mas é um tempo diferente do nosso, desse tempo do Cronos que nós vivemos, é diferente. O tempo que os anjos viviam e vivem é diferente do nosso tempo. É como se fosse, eu vou usar uma expressão aqui, mas só para levar você a refletir, né? É como se fosse duas realidades paralelas. O momento em que os anjos vivem no céu e a terra. É como se fossem realidades paralelas. Mas, porém, os anjos estão vivendo dentro de um tempo. Né? Dentro de um tempo. Que é diferente do nosso. Nós não conseguimos entender. Então, isso é mistério. Mas diz que lá, ele, juntamente com seus anjos, também batalhou contra Miguel. Mas foi derrotado. E não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, lá do Gênesis, o chamado diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra, e os anjos foram expulsos com ele. Então, nesse momento que ele é expulso, que ele é precipitado, quando ele é lançado, precipitado para a terra, aí a Sagrada Escritura diz: ouvi então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus.
e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Então veja, se a Bíblia fala que ele acusava os seus irmãos, os anjos, alguns anjos, ele tentava fazer com que Deus olhasse para alguns anjos, os acusando de algum pecado, de alguma coisa. Dia e noite. Se a Sagrada Escritura usa a expressão dia e noite, então significa dizer que eles viviam um tempo. Dia e noite. Não sei como isso acontece lá no céu. Gente, aqui é pensamento teológico. Nós estamos refletindo na teologia a respeito desse momento da batalha que houve no céu, né? A fé católica é dada para nós no catecismo de maneira muito simples. Deus criou os anjos bons, esses anjos se rebelaram contra Deus, ali sendo induzidos por Satanás, Lúcifer, e sendo ali sedutor dos seus irmãos, eles pecaram. Depois que pecaram, foram precipitados para a terra, e na terra começaram a agir para também levar o homem à perdição eterna junto com eles. Essa é a fé da igreja. Deus criou todos os anjos bons, alguns deles influenciados por Satanás pecaram, e depois que pecaram foram expulsos para a terra. E a partir do momento que foram precipitados, até o fim dos tempos, irão usar de toda a artimanha para levar o homem ao inferno. Continua dizendo: eles, porém, o venceram. Eles quem? Miguel e os seus anjos. Graça ao sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Pois desprezaram a própria vida até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céu, e vós que habitais. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para junto de vós, cheios de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então, vejamos. Houve uma batalha no céu. Como foi essa batalha no céu? Algumas pessoas pensam que a batalha entre Miguel e os seus anjos contra Satanás e os seus demônios foi uma batalha de espadas. Mas os anjos, todos eles, até os que foram precipitados e agora se tornaram demônios, todos eles eram e são seres espirituais que não têm corpo. Então, logo, essa batalha que fala era uma batalha de ideias, de pensamentos, de debate. Satanás usava de artimanha, ele sendo o pai da mentira, para seduzir os anjos a se rebelarem contra Deus, a não querer obedecer a Deus. E Miguel, pelo outro lado, debatia com Satanás, tentando persuadi-lo a desistir da ideia de se rebelar contra o Altíssimo. Por isso, diz que Miguel, na sua fala, usa o testemunho do Cordeiro. Ou seja, ele usa uma palavra, uma fala que é característica do seu nome. Miguel significa quem como Deus. Quem como Deus. Ou seja, Miguel está dizendo que quem é como o Senhor, quem é como o Altíssimo. E a ele bradar isso diante de Satanás, leva Satanás à derrota completa. Ele diz para Satanás, aqui é uma reflexão, a palavra não relata isso, é uma reflexão, mas que dá para nós entendermos mais ou menos o que aconteceu. Miguel olha para Satanás e diz assim: quem é como Deus? Quem é como Deus? Quem como Deus?
E esse bradar de Miguel leva Satanás a uma derrota, porque ele compreendeu que ninguém é como Deus. Absolutamente ninguém é como Deus. E por isso ele não tinha como subir e tomar o trono de Deus. Por isso ele foi expulso do céu. Por isso ele foi expulso para a terra. E como aconteceu esse precipitar-se para a terra? O próprio Jesus, em Lucas capítulo 10, versículo 18, o próprio Jesus diz assim: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Jesus está dizendo que viu Satanás, viu Lúcifer ser precipitado do céu como um relâmpago. Por isso a palavra de Deus diz que Satanás foi expulso do céu. Ele foi tirado da presença dos anjos bons. E é aqui, meu irmão, é nesse momento, é nesse exato momento, quando ele é precipitado, que ele se torna um demônio. Que ele se torna um anjo destronado. Por isso o catecismo fala que é um anjo. A escritura e a tradição da igreja vê neste ser um anjo destronado chamado Satanás ou diabo. Ele tinha um trono, por isso ele queria colocar o trono dele acima do trono de Deus e ser maior do que Deus. Mas por livre e espontânea vontade, querendo se rebelar e rejeitar o amor de Deus, ele é precipitado para os abismos tenebrosos. Aí alguém pode dizer: Denis, então Deus não perdoou Satanás? Por que Deus não perdoou Satanás? Porque Deus, vendo que Satanás ia ser precipitado, uma obra-prima das suas mãos, um ser de glória tão extraordinária, que ia ser precipitado, que ia cair num abismo de onde nunca mais iria poder voltar, e por toda a eternidade ia sofrer nos infernos, porque Deus não perdoou Satanás e os outros demônios. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 393, diz para nós: é o caráter irrevogável de sua opção e não uma deficiência da infinita misericórdia divina, que fez com que o pecado de Satanás e seus anjos não pudessem ser perdoados. Aí o catecismo diz, para deixar claro para nós: não existe arrependimento para eles depois da queda. Então pensemos nós aqui, meus irmãos. Veja, Satanás se rebela contra Deus, quer tomar o lugar de Deus, quer ser adorado como Deus, e lá no céu entra em uma batalha, ou seja, em um debate, querendo persuadir todos os anjos para se rebelarem contra Deus, pensando ele que se ele fizesse isso, ele tomaria o lugar de Deus. Mas eu quero que nós possamos entender algo aqui bem interessante, que é basilar para a nossa fé, porque senão, do contrário, nós iremos cair na heresia dos cátaros, A heresia dos cátaros, se eu não estou enganado, conhecido também como albigenses. A heresia cátara dizia que existe um Deus bom que criou as coisas espirituais
e um Deus mau que criou as coisas materiais. E esses dois deuses vivem em guerra, um querendo derrotar o outro. Isto é uma heresia que nós não podemos de maneira alguma cair nela. Porque Satanás não é um Deus. Satanás é um anjo, uma criatura que foi criada por Deus. E se é criatura, está limitada a o poder de Deus que o criou. Então, Satanás é infinitamente menor, inferior a Deus. Se nós pudéssemos comparar, mas não há nem comparação para ser feita do esplendor da glória de Deus para com a glória que Satanás tinha quando foi criado, seria bilhões e trilhões, inúmero, infinito. A comparação seria uma numeração infinita para dizer que Deus é superior, porque Deus é o que é por natureza e é eternamente, sem começo e sem fim. E Satanás é criatura, como eu e você, é criatura. Por isso, a palavra de Deus diz que não é uma deficiência no amor de Deus, não é uma como é que eu posso dizer assim, uma deficiência, uma fraqueza do amor de Deus. Não, o amor de Deus é perfeito, a misericórdia de Deus é perfeita, Deus é completamente perfeito. E não é uma deficiência da misericórdia divina que não perdoou Satanás, mas foi o pecado dele de caráter irrevogável. A opção de Satanás foi irrevogável. Ele não quis. Por isso a palavra diz: não existe arrependimento para eles depois da queda. Então, depois que ele foi, até o momento, vamos dizer assim, até o momento em que ele não foi precipitado para a terra, se antes de ser precipitado ele dissesse: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu te servirei agora por toda a eternidade. Eu me arrependo de querer ser como tu és. Eu me arrependo de querer tomar o teu trono. Eu me arrependo de querer ser adorado como tu és adorado. Deus o perdoaria. Mas até o momento da precipitação para os abismos, Satanás não quis baixar a cabeça, se é que nós podemos usar essa expressão, baixar a cabeça e reconhecer que ele estava errado, que ele estava pecando, que ele estava desobedecendo a Deus. Se até ali ele se arrependesse, Deus o perdoaria. Mas o catecismo nos ensina dizendo que não existe arrependimento para eles, os anjos, depois da queda. Então, depois que ele foi expulso do céu, é irrevogável, não tem perdão. E não é porque Deus não é capaz de perdoar, mas é porque não existe mais arrependimento. O arrependimento era até o momento da precipitação para o inferno. Aí o catecismo nos dá uma revelação a respeito de nós, que nos faz entender de maneira ainda mais clara o caráter do pecado de Lúcifer. Ele diz: não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens depois da morte. Ou seja, nós estamos vivendo nessa terra. A igreja revela para mim e para você que se nós pecarmos contra um dos 10 mandamentos, um pecado mortal que nos levaria à condenação eterna, a igreja nos ensina que nós
se nos arrependermos pela ação da graça de Deus, se nós nos arrependermos e confessarmos o nosso pecado será perdoado. E aí nós seremos trazidos de novo à comunhão com Deus. Isto antes da morte. Mas se nós morrermos em pecado mortal, sem arrependimento, sem a confissão, podemos, ou melhor, quem estiver vivo pode fazer o que quiser fazer, mas nós não seremos tirados do inferno. Nós não seremos tirados do inferno. Podemos pensar aqui em Lázaro, o pobre, que morreu e foi para o seio de Abraão, e o rico, que morreu em pecado mortal de idolatria da riqueza. Morreu em pecado mortal, e a Bíblia diz que assim que ele morreu, ele foi para o inferno. Então, meus amados irmãos, é isso que eu queria que nós pudéssemos compreender hoje. É isso que eu queria que nós pudéssemos entender hoje. Os demônios se tornaram demônios porque, influenciados por Satanás, persuadidos por Satanás, que é mentiroso desde o princípio, como nós vimos, e é o pai da mentira, e quando ele fala, ele só fala mentira, e é por isso que ele mentiu para Adão e Eva, dizendo: vocês não morrerão, porque Deus disse: vocês morrerão, se vocês desobedecerem, se vocês comerem do fruto. Aí ele, mentindo, disse: não, vocês não morrerão, mas vocês serão igual a Deus. Ou seja, Satanás só sabe mentir. Quando ele coloca para mim e para você uma tentação à nossa frente, ele está mentindo. Ele está querendo nos levar a fazer aquilo que ele fez com Deus: virar as costas para Deus e rejeitar o amor de Deus. E essa ação de Satanás foi irrevogável. Foi uma opção livre, porque ele foi criado livre, como Adão e Eva também foram criados livres. Na liberdade eles optaram a rejeitar Deus e não querer Deus e não querer o amor de Deus, e por este motivo viraram as costas para Deus, e assim, nessa atitude de não querer se arrepender, de não querer se humilhar, de não querer reconhecer que Deus é Deus e que ele era uma mera criatura, foi precipitado para o inferno. Portanto, meus amados irmãos, como nós podemos ver nesta aula, todos os anjos, inclusive Satanás e uma terça parte dos anjos que foi precipitado para os abismos com Satanás, foram criados bons, foram criados como seres espirituais de natureza boa, mas porém dotados de inteligência e de liberdade, de vontade própria, porque do contrário eles não conseguiriam amar a Deus, porque alguém que ama obrigado, isto não é amor. Então eles não poderiam amar a Deus se eles não tivessem liberdade. E na liberdade eles desobedecem a Deus, viram as costas para Deus e não querem voltar atrás. Por isso são precipitados para a terra, precipitados para os abismos tenebrosos, o inferno, e a partir daí se tornam demônios. Quantos são esses demônios? Em questão numérica nós não sabemos, mas a Bíblia revela para nós no livro do Apocalipse, capítulo 12, que foi Satanás e uma terça parte dos anjos criados. Uma terça parte. Então é uma quantidade inferior de demônios, de anjos que foram destronados, é inferior à quantidade de anjos que ficaram no céu. E os anjos que ficaram no céu, ao verem Satanás ser destronados, e por não seguirem o seu convite, a sua sedução para desobedecerem a Deus, esses anjos, de alguma forma,
Deus revela para eles o esplendor de sua glória. E da mesma maneira que os demônios não podem voltar ao céu, os anjos que agora estão no céu também não podem ser precipitados ao inferno, porque eles contemplaram a glória de Deus. E agora, nesse exato momento, os anjos que estão no céu não conseguirão, nem que eles quisessem, eles conseguiriam se rebelar contra Deus, porque eles conseguiram, de alguma forma, verem, por revelação de Deus, por graça de Deus, o esplendor da glória de Deus. E alguém que vê o esplendor da glória de Deus não consegue nunca mais rejeitar a Deus. Não consegue, jamais. Por exemplo, os santos que hoje estão no céu, eles jamais pecarão. Por quê? Porque eles contemplam a glória de Deus. E quando nós contemplamos a glória de Deus, vou dar um exemplo bem claro, é como se eu olhasse para uma luz tão esplendorosa que aquela luz me iluminasse de uma maneira tal que nunca mais eu poderia contemplar as trevas. Por isso, os anjos que ficaram no céu não podem pecar contra Deus, de maneira alguma, porque eles estão tão perto de Deus, tão próximo da glória de Deus, que eles estão de uma maneira tal, tão iluminados por Deus, pela sua glória, pelo esplendor da sua majestade, que eles não têm outra opção. E aqui não é porque Deus obriga, mas é porque o esplendor, a beleza da glória de Deus é tão grande que eles não conseguem olhar para outra coisa. É como se nós pudéssemos dar um exemplo, nós pudéssemos colocar um tesouro incontável, de grandeza incontável em determinado lugar, e colocássemos do outro lado algo podre, nojento, sei lá, uma carniça ou fezes, desculpe a expressão, e dissesse, escolhe uma das duas, a pessoa jamais iria escolher aquilo que não presta, iria escolher aquela riqueza, aquele esplendor, aquela glória. É o que acontece hoje com os anjos no céu. Os anjos do céu não conseguem optar, não conseguem, melhor dizendo, escolher outra coisa senão Deus, porque Deus se revelou para eles. Como também Satanás hoje não pode escolher outra coisa para eles senão a condenação eterna. E por isso ele age querendo tirar eu e você da graça de Deus e nos levar para o inferno com ele, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Curte o vídeo, compartilhe os vídeos. Se você não assistiu a primeira aula sobre demonologia, vai aí na descrição do vídeo que você está assistindo e assista a primeira aula para que você possa ter um entendimento melhor daquilo que é a criação dos anjos, a rebelião deles e como eles se tornaram demônios. Fica na paz, Deus abençoe. Se você não faz parte dessa família, se inscreva aí no canal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.